O que vou narrar realmente aconteceu comigo. Não tenho vergonha alguma em admitir que durante aproximadamente 8 anos da minha vida, fui dependente de drogas pesadas, como cocaína e crack. Hoje, graças a Deus, estou livre desse mal que tanto destruiu minha vida e afetou profundamente minha família. Depois de anos de autodestruição, em busca do prazer momentâneo, resolvi buscar ajuda. Passei por vários grupos de apoio, até que chegamos à conclusão de que a melhor saída para mim seria um tratamento intensivo, ou seja, a internação. O processo duraria 9 meses. Meu primo, ex-dependente, era coordenador da clínica onde fiquei. E acabei escolhendo esse local também por ter alguns amigos internados lá. Entre eles estava Paulo, um alcoólatra em estado de saúde já bastante debilitado. Nós o chamávamos de Billy Joey. Infelizmente, ele não resistiu e veio a falecer durante sua estadia na clínica. A chácara onde ficava a clínica era extremamente afastada. A estrada de terra que levava até lá não tinha iluminação pública, tornando o local ainda mais isolado. Dentro da clínica, cada interno tinha suas responsabilidades. Havia cozinheiros, ajudantes, faxineiros, rondas noturnas, cuidadores da horta, entre outras funções. Minha responsabilidade era a ronda noturna. Todas as noites após o jantar, rezávamos o terço, líamos alguns livros e escrevíamos cartas. Às 23 horas, minha rotina começava. Eu apagava os lampiões, fechava a porteira, verificava os animais e certificava-me de que tudo estava em ordem. Lembro-me claramente de uma das minhas rondas. Enquanto caminhava em direção à porteira para fechá-la, notei um vulto agachado próximo ao mirante, onde havia uma grande cruz de madeira. Meu primeiro instinto foi voltar e chamar os responsáveis pela segurança, mas algo me fez hesitar. O vulto chorava, soluçava baixinho. Uma tristeza profunda emanava daquela figura. Por estarmos constantemente buscando a espiritualidade na clínica, senti um impulso de ajudar, de tentar aliviar a dor daquela alma aflita. Achei que fosse um mendigo perdido ou até mesmo algum alcoólatra desesperado. Respirei fundo e caminhei lentamente até ele. À medida que me aproximava, o som do choro se tornava mais claro, mais angustiante. Quando estava prestes a tocar o ombro daquela pessoa, a luz pálida da lua revelou seu rosto. Meu sangue gelou. Meus músculos travaram. A figura que estava ali, ajoelhada, soluçando e pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos, era Paulo. Sim, o mesmo Paulo que havia morrido naquela clínica. Por um instante que pareceu uma eternidade, ficamos ali, frente a frente. Seus olhos se ergueram para mim e sua boca começou a se mover como se fosse dizer algo. Mas antes que qualquer som saísse, o pavor tomou conta do meu corpo. Senti um frio cortante na espinha e o instinto de sobrevivência gritou dentro de mim. Saí correndo o mais rápido que pude, sentindo meus calcanhares tocarem as costas de tão veloz que eu tentava fugir. Gritei desesperado, sem ousar olhar para trás. Meus gritos ecoaram pela chácara, despertando outros internos que saíram dos quartos para ver o que estava acontecendo. Também acordei os monitores e o coordenador. Mas ninguém acreditou no que eu havia contado. Disseram que era efeito do meu passado, que meu cérebro já não era o mesmo depois dos anos de abuso de drogas, que talvez eu estivesse tendo alucinações. Na noite seguinte, recusei-me a fazer a ronda e pedi que trocassem minha responsabilidade. Meu pedido foi atendido e outro interno assumiu meu lugar. Para meu azar, ele não viu nada de anormal. A partir de então, passei a ser motivo de piadas e zombarias por parte dos outros internos. Diziam que minha mente já estava deteriorada, que eu estava louco, que minha imaginação havia criado aquilo. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. E eu juro, pelo que há de mais sagrado, que naquela noite, diante da cruz, Paulo estava ali.
Há alguns anos, meu pai, hoje já falecido, foi transferido para João Pessoa. Depois de passarmos 45 dias morando em um hotel, finalmente encontramos uma bela casa na praia de Manaíra. A mudança nos trouxe alívio e felicidade, mas um detalhe logo chamou nossa atenção. O ar-condicionado do meu quarto simplesmente não ligava. Tentamos de tudo. Chamamos técnicos, verificamos a corrente elétrica, mas nada resolvia o problema. Eventualmente desistimos e passei a dormir em um sofá-cama no quarto dos meus pais. Até então, parecia apenas um problema técnico sem explicação. Mas, certo dia, algo aconteceu. Algo que mudou completamente a forma como enxergávamos aquela casa. Estava estudando no meu quarto quando senti uma presença estranha se aproximando. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O silêncio era sufocante. Esse fenômeno se repetiu várias vezes, especialmente quando eu ia alimentar um pequeno cágado que ficava no corredor ao lado da casa. O desconforto era constante e, finalmente, decidi comentar com meus pais. Como solução, passei a estudar na sala de estar. Mas os acontecimentos estranhos não cessaram. Pelo contrário, a porta do meu quarto começou a se trancar sozinha. Não havia força no mundo que conseguisse abri-la. E então, sem qualquer explicação, o trinco se movia sozinho e a porta se abria como se nada tivesse acontecido. A situação ficou ainda mais aterrorizante quando alguns parentes vieram nos visitar. Acomodamos um casal no quarto de hóspedes ao lado do meu. Na manhã seguinte, ambos estavam visivelmente abatidos com olheiras profundas. Relataram que uma senhora ficou parada no pé da cama, observando-os em silêncio durante toda a noite. E não parou por aí. Em outra visita, outros parentes, já cientes dos acontecimentos, recusaram-se a dormir no quarto de hóspedes. Todos decidiram dormir no quarto dos meus pais, exceto o marido da minha tia, um homem cético que não acreditava em nada disso. Mas sua incredulidade durou apenas uma noite. Ele também não conseguiu dormir, pois algo o incomodou durante toda a madrugada. O medo tomou conta de todos nós. Durante as noites, nos trancávamos no quarto dos meus pais. Se alguém quisesse beber água, íamos todos juntos. De certa forma, virou uma espécie de ritual, um misto de terror e diversão forçada. Até que certa noite, enquanto estávamos na sala de jantar, meu pai, que era vidente, de repente ficou pálido. Seus olhos se arregalaram e sua expressão se tornou sombria. Sem dizer uma palavra, levantou-se e caminhou lentamente até o meu quarto e o quarto de hóspedes. Quando voltou, estava mais branco que um papel. Relatou que havia encontrado uma senhora idosa, muito bonita, de olhos azuis e cabelos brancos. Era italiana. Estava furiosa porque estranhos haviam tomado sua casa. E agora? O que faríamos? Não havia outra opção. Precisávamos sair dali. Com o tempo, os fenômenos se intensificaram. Certa vez, enquanto estava no terraço, vi o portão abrir e fechar sozinho, sem qualquer vento ou interferência. Mas o pior de tudo ainda estava por vir. Em um final de semana, viajamos para Recife e deixamos nossa funcionária, N, encarregada da casa. Ela deveria esperar um marceneiro para realizar alguns reparos. No sábado, por volta das 10 horas, minha mãe ligou para verificar se estava tudo bem. Ninguém atendeu. Ela insistiu e nada. O telefone só foi atendido ao meio-dia e N respondeu com uma voz estranha, dizendo que depois explicaria o que havia acontecido. Quando voltamos na segunda-feira, encontramos N com um enorme galo na cabeça e um olho roxo. Espantados, ouvimos seu relato. Enquanto terminava a faxina, por volta das 9h30, ouviu um barulho na sala. Quando foi verificar, viu algo tão horrível que não teve coragem de descrever. O choque foi tão grande que desmaiou e só acordou quando minha mãe ligou.
Nunca mais ela ficou sozinha naquela casa. Meu pai decidiu investigar e foi falar com a pessoa que nos alugou a casa. Foi então que descobrimos a verdade. A primeira dona da casa havia sido uma italiana e, quando faleceu, seus filhos venderam o imóvel. O novo proprietário fez reformas, transformando o quarto original dela em dois, o meu e o de hóspedes. E ao longo dos anos, todas as famílias que passaram por ali relataram experiências sobrenaturais. Todas saíram apavoradas. Felizmente, algum tempo depois, meu pai foi novamente transferido para Recife e voltamos para nosso apartamento, que permaneceu fechado durante todo esse período. Nunca mais voltamos àquela casa. Mas até hoje, lembro com clareza das noites de terror que passamos lá.